Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ciências Criminais. Eu sou Alexandre Galdino. A história de hoje aconteceu lá em Belo Horizonte e é uma história que aconteceu recentemente e está se desenrolando ainda na investigação e na justiça, que eu tenho certeza que será feita em prol da Ana Cláudia. Gente, esse caso aconteceu agora, recentemente, há poucos dias. Tudo começou, na realidade, desde o início da pandemia, mas se estoura em toda a mídia nacional, agora no dia 25, quando a Ana Cláudia ela desaparece. Ana Cláudia, para vocês só entenderem o contexto do que aconteceu, foi a mulher que nós ouvimos recentemente e ainda a mídia está cobrindo essa notícia, na qual foi jogada de um penhasco pelo ex-marido. E aí eu quero trazer para vocês, ainda tem bastante coisa ainda para se investigar nessa história, mas a gente já tem pontos cruciais e bastante importantes sobre a vida e a história da Cláudia e do seu algoz, o Silvano. Essa história ela poderia ter terminado de uma maneira totalmente diferente. A Cláudia não poderia estar viva nesse momento e a gente poderia estar aqui falando não de um acidente terrível, mas sim de um homicídio e não de uma tentativa de homicídio. Deus foi muito cuidadoso com a Cláudia e, de fato, não era o momento para que ela morresse. Mas não faltou estratégia do Silvano Amâncio, que é o nome do ex-marido dela, para que ela morresse. Porque jogar uma pessoa de um penhasco de mais de 50 metros, que equivale aí a um prédio de 17, 18 andares, é literalmente com a intenção de matar essa pessoa. A Cláudia só não morreu por um milagre. E aí a gente vai entender um pouco alguns pontos do relacionamento dos dois antes deles terminarem. A Cláudia e o Silvânio Amâncio, eles se conheceram com a Cláudia nova ainda, ali antes dos 30 anos de idade, ele já tinha uns 40 anos mais ou menos. Eles se casaram e ficaram casados durante 12 anos. Tiveram filhas, inclusive a gente vai ouvir mais na frente um áudio que o Silvânio Amâncio manda para uma das filhas tentando manipular ela. É uma situação assim terrível, terrível. Eu confesso que eu tive que parar tudo o que eu estava fazendo aqui no estúdio. A gente ia publicar um outro vídeo hoje, mas eu acho que é bastante importante a gente trazer à tona essa história para que a justiça seja feita de fato e que esse Silvano ele não seja solto, ele continue preso, porque o risco que esse cara tem em ser solto futuramente por algum motivo é um risco, coloca em risco a vida da Ana Cláudia, não só da Ana Cláudia, mas também de toda a família da Ana Cláudia. E a gente vai entender o porquê que a família dela corre também perigo em um áudio que ele envia mais na frente em relação a uma ameaça que ele fez para toda a família. Tudo começa com as agressões que a Cláudia sofria desde o início do casamento. A Cláudia viveu dentro da casa com esse Silvânio durante um dos períodos onde o abuso matrimonial, o abuso dentro de casa, ele cresceu absurdamente, que foi na pandemia, onde você encontrava as vítimas e os agressores vivendo no ambiente sem que nenhum dos dois pudesse sair da casa. A pandemia foi uma época em que muitas mulheres sofreram abusos familiares dentro de casa e outros tipos de abuso também por conta da clausura que a pandemia fez com que as pessoas tivessem. E nesse período a Cláudia, ela apanhava a Ana Cláudia apanhava do Silvânio, ele já abusava psicologicamente dela também, era uma tortura imensa. Ela chegou a fazer boletins de ocorrência contra os abusos que ele cometia, mas a gente vai entender que a justiça, às vezes, ela é muito devagar. Inclusive, no último boletim de ocorrência que ela tentou fazer, num pedido de medida protetiva urgente, que foi 20 de maio desse mês de
de maio, 20 de maio. E esse boletim não foi efetivado. Ele não foi efetivado. Tipo, ele foi registrado, mas, enfim, a medida protetiva ela não foi colocada em vigor. E se tinha dados de outras agressões dele que, de fato, seria simples para o responsável pelo boletim de ocorrência e pela medida protetiva conseguir registrar essa coisa de uma forma mais rápida. E isso não foi feito. Isso não foi feito e a justiça se prova falha 5 dias depois, quando a Ana Cláudia ela desaparece. Tem um áudio da Ana que ela gravou, ela mandou para a filha dela no dia 2 dias antes dela desaparecer. Ela já demonstrava preocupação em relação ao Silvânio, porque ele já tinha começado, desde que eles se separaram, se mudaram, ele saiu de casa, ele já tinha começado a perseguir a Ana. Existia relatos de que ele ficava rondando a casa, de que ele ficava rondando o trabalho da Ana, que ele seguia a Ana, e sempre seguia a Ana com facas dentro do carro, que era um costume que ele tem, e a família disse nos autos, inclusive, que era um costume que ele tinha. E é tanto verdade que ele tinha esse costume de andar com faca, que tem um boletim de ocorrência de uma outra história que não tem nada a ver com a Ana, de uma mulher que ele atendeu, que ele tentou matar com uma dessas facas. Por quê? Alguns anos antes, como ele é Uber, trabalha na Uber, ele pegou uma passageira um determinado dia, e essa passageira, durante a corrida, ela adicionou uma parada adicional e avisou para ele, olha, eu vou adicionar aqui uma parada adicional e tudo bem, ele? Tudo bem, tranquilo. Só que geralmente quando você adiciona uma parada adicional na Uber, o que acontece? O próprio aplicativo ele indica um valor a ser acrescido. Só que quando termina a primeira corrida e eles param na parada que ela adicionou, ele informa para ela que ele vai cobrar um valor a mais pela parada. E ela disse, não, mas a Uber já cobrou o valor. Ele falou assim, não, mas esse valor não é o suficiente, não é justo, eu vou cobrar um valor a mais. E a mulher questionou, disse, não, não é assim que funciona. E aí ele tirou uma faca para essa mulher, essa passageira, ela saiu do carro correndo e ele foi correndo atrás dela a fim de tentar matá-la. Não tem informações de como terminou esse caso, mas parece que não aconteceu nada com essa mulher, ficou tudo bem. É só pra gente ilustrar o hábito que ele tinha de andar com facas dentro do carro. Não só uma faca, não 2 facas. Ele andava com 4 facas, dentre essas facas, um facão. E foi com uma dessas facas que ele coagiu a Ana tempos depois, certo? Teve, inclusive, um relato da Ana de que ela estava trabalhando na residência de um cliente dela, até porque a Ana era faxineira, trabalhava limpando algumas casas, e ela tinha clientes muito fiéis, então os clientes dela eram os mesmos de muitos anos. E esse mesmo cliente relata para a polícia que um determinado dia o Silvânio chegou à casa dele, bastante nervoso, querendo falar com a Ana, dizendo que eles eram casados e eles já estavam separados. E que exigia falar com a Ana, e ele estava armado com uma dessas facas nesse dia. Eu não tenho informação se esse cliente deixou ele entrar. Eu acredito que não. Mas é mais um ponto que se fecha para a gente entender e ilustrar o quanto esse cara já vinha perseguindo a Ana de muito tempo. Ele não deixava a Ana sossegada. Ele queria, porque queria que ela voltasse com ele, de certa forma. Então, alguns dias antes, ali entre o dia 20 e o dia 25, que 25 é o dia que ela desaparece, ela manda um áudio para a filha dela falando da seguinte coisa. Escuta o áudio. Bom dia, tá bom? Vai trabalhar? Aqui, deixa eu te falar. Eu tava vindo mais a isso pra escola, né? Aí nós viemos pela Guacira. Aquela rua... A Guacira aqui, a rua da escola. Nós viemos pela rua toda sul ali e viramos aqui na Guacira. Quando chegou ali, já na rua da escola,
Eu vi uma pessoa correndo, eu falei assim, ô Isis, aqui eu acho que eu vi seu pai. Aí ela falou assim, como que ele tá vestindo com a camisa preta, uma bermuda marrom? Menina, correu de lá da rua pra cá, assim, virou, não sei se foi na avenida, não sei qual das duas. Aí ela olhou pro outro lado e falou assim, é o carro dele aí, mãe. Só que aí depois eu não vi ele mais não, aonde que ele entrou não. E aí agora eu tô voltando aqui da escola, tava até com medo de voltar. Eu ia lá pela outra rua, só que eu tô olhando, o cara não tá aqui mais não. Esse áudio foi entre o dia 20 e 25 de maio. Agora, recentemente, hoje é dia 30, coisa de 5 dias. Foi o último áudio da última preocupação que ela demonstrou publicamente a alguém em relação ao perigo que ela já havia correndo em relação ao Silvânio, o ex-marido dela. Certo. Acontece que eu já disse que a polícia, enfim, a justiça demorou para efetivar essa medida protetiva. Poderia ter sido em forma de mandado de segurança, poderia ter sido rápido por conta do histórico que ela já sofria de abuso em relação a esse cara. Entende? Só que não foi feito. Não foi feito. E aí, no dia 25, 5 dias depois da tentativa de registro de medida protetiva e 2 dias depois de mandar o último áudio para a filha, preocupada, porque ela, inclusive vocês viram que ela relata que ele estava atrás dela e que, mais uma vez, ela viu o carro dele, enfim, era comum isso estar acontecendo, a Ana desaparece. Ela não vai ao trabalho onde estava agendado a faxina do dia, e as pessoas passam a se preocupar bastante, porque ela não era de faltar trabalho e ela também não é de parar de responder às pessoas. Então todo mundo começou a ficar preocupado com ela. E automaticamente a família dela já sabia do motivo do desaparecimento dela. Tanto que quando as pessoas percebem que ela desapareceu e que ninguém consegue entrar em contato com ela, as pessoas começam já a imaginar o pior. Porque o desgraçado do ex-marido dela já teria ameaçado a Ana de morte. Inclusive tem um áudio que ela recebe dele, ele dizendo que vai matá-la, matar as filhas e se matar e colocar fogo na casa com todos eles mortos dentro. Então ela já tinha demonstrado essa preocupação para a filha. E todo mundo sabia que se alguma coisa acontecesse com ela, obviamente seria o ex-marido que fez alguma coisa com ela. Então a investigação e a atitude da família ali, dos amigos, foi em relação a essas denúncias anteriores. Então a polícia foi informada de que a Ana estava desaparecida e que existia um pedido de medida protetiva e diversos outros boletins de ocorrência de agressão, inclusive um dos boletins era sobre ameaça de morte. Então a polícia começa a investigar diretamente o principal suspeito do desaparecimento da Ana, que é o Silvânio Amâncio. Dito e certo, gente, obviamente a polícia entendeu que foi que o Silvânio estava por trás do desaparecimento dela, e eles colocam ele contra a parede e ele assume que está por trás do desaparecimento da Ana, e ele afirma para a polícia, ela está morta. Eu a peguei no dia 25 e joguei ela de um penhasco. Joguei ela do penhasco tal, do endereço tal, na localização tal. Ela tá lá. Deve estar morta. Tá, a família fica sabendo de tudo isso, inclusive tem uma entrevista com a filha da Ana, quando eles descobrem que a mãe foi jogada do penhasco, que é desesperadora, porque a primeiro momento aconteceu o que aconteceu no caso da Marília Mendonça, por exemplo. Só que ao contrário. Foi afirmado pelos jornais de que a Marília Mendonça, por exemplo, estaria viva. E a afirmação que foi dada à filha da Ana é de que ela teria morrido. Até porque é o que se pensa primeiro. Alguém foi jogada de um penhasco de 50 metros. Não tem como a pessoa sair viva de uma situação dessa. E existe uma reportagem, inclusive, se você buscar na internet, do momento em que a Ana recebe a notícia de que a mãe estava viva, foi encontrada
viva. E aquilo foi um alívio para todo mundo, assim, tirou um peso do coração e das mentes de todo o Brasil que estava acompanhando essa história, e a princípio tinha a notícia de que a Ana estaria morta, e teria sido morta pelo ex-marido. Depois que o Silvano ele dá a localização de onde ele jogou a Ana, a polícia vai então em busca da Ana, a encontra viva, mas numa situação assim complicada, porque ela devia estar machucada, com fome, com sede ali. Se ele não tivesse abrido o jogo e dito onde jogou a Ana logo de início, ela poderia ter morrido de fome. Poderia ter morrido de sede. Só que ele... E se ele soubesse que a Ana tinha ficado viva, e você vai entender o porquê que eu tô falando isso mais na frente agora. Se ele soubesse que a Ana estava viva, ele não teria falado com a polícia onde ele jogou ela. Porque ele saberia, se ela não morreu da queda, ela vai morrer por outros motivos. Ele conta para a polícia onde ela está, a localização dela, porque ele tem certeza que está dando a localização do corpo da Ana, e não da Ana viva. Mas a Ana é resgatada viva. Graças a Deus, ela é resgatada viva. Para surpresa do Silvânio. Para vocês entenderem a dinâmica de como esse crime aconteceu no dia 25, foi a seguinte maneira. Ele encontra com a Ana na rua, e aí, com uma das facas que ele carrega no carro, ele diz para a Ana entrar dentro do veículo dele. Tem um depoimento dela que ela narra exatamente o que aconteceu nesse momento. E é assustador, é triste, é angustiante, porque é o depoimento de uma pessoa que sabia que iria morrer. Ela ainda questiona pra ele, ela fala com ele, você vai me matar, né? Você vai me matar, né? E aí ele força ela a entrar dentro do carro e a leva para um parque. E antes dele jogá-la desse penhasco, que em um segundo endereço, ele a estupra. Ele espanca ela, estupra ela, ela fica toda arrebentada, toda machucada, ela quebra o nariz. E depois ele leva ela para uma região ali de Belo Horizonte, onde tem umas montanhas. E aí ele começa ali, antes de jogar ela, ele começa um jogo um jogo doentio mental com ela, dizendo assim, olha, eu vou te jogar daqui. Não, vamos andar mais um pouco ali, eu vou te jogar de outro lugar. E ele fez essas trocas de lugares, dizendo, não vou te jogar daqui, vou te jogar de outro lugar, vamos andar para outro lugar ali. E aquilo, cara, imagina a tortura psicológica daquela mulher. E chegou no determinado lugar de onde ele iria de fato jogá-la, e aí inicialmente, ela conta que ele fala para ela se jogar. Ele insiste para que ela se jogue. Para talvez depois fortalecer uma versão que ele poderia dar dizendo que ela se matou. E ela diz, não consigo me jogar. Se você quiser que eu caia aqui, você vai ter que me jogar. Eu não consigo me jogar. Não é instintivo. Não quero me matar. E aí ele toma a frente e joga a Ana de 50 metros de abaixo. E como não era uma montanha de queda livre, era uma montanha assim, um pouco, era íngreme, mas tinha uma queda, até porque se ela tivesse caído livremente de 50 metros, ela teria morrido. O que salvou ela foi esse ângulo da montanha. Ela cai rolando. E aí você imagina o tanto que ela se machucou nesse processo. Só que, quando ela termina de cair lá embaixo, ele não vai embora de imediato, de pronto. Ele desce o penhasco para garantir que o trabalho dele foi bem feito, que ele de fato matou ela. E aí ela faz uma coisa que de fato salva a vida dela. Ela se esconde embaixo de uma pedra, debilitada, até porque ela foi resgatada nesse mesmo lugar, embaixo dessa pedra, pelo corpo de bombeiros, que fez um trabalho excelentíssimo, porque ela não conseguia andar.
E aí quando ele desce para tentar achar ela e talvez ver se ela não tiver morrido, ele terminar o serviço, inclusive ele fala isso. Ah, eu me preocupei, eu me arrependi, aí desci o penhasco para tentar salvar ela. Papo, mano. Papo. Ele desceu para ver se ela estava morta e se ela não tivesse morta para terminar o serviço. Mas ela se escondeu embaixo da pedra e ele não a encontrou. Inclusive ele relata isso depois quando ele é preso. Tem um áudio dele, pouco tempo depois que ele mata a Ana, porque na cabeça dele ele matou a Ana. Você tá entendendo que na cabeça dele ele matou a Ana? E ele já sabendo que aquilo poderia repercutir contra ele, principalmente quando chegasse aos ouvidos das filhas dele, ele manda o seguinte áudio para uma das filhas dele. Deixa eu mostrar para vocês, está aqui no... Ele manda um áudio para a filha dele, dizendo que ama a filha dele, e que se ela ouvir alguma coisa contra ele, que ele possa ter feito para a mãe, enfim, ou ter feito maldade com elas, para que ela não acredite. Aqui, ó. Você. Calma aí. Cara, esse áudio mostra o cinismo, o quanto esse cara é cínico. Escuta aqui. Menina, papai te ama demais. Papai te ama muito. Você é minha vida. Nunca esqueça de papai, filha. Nunca. Alguém fala pra você, sua mãe, sua irmã Luísa, quem for que papai fez alguma coisa contra sua mãe, contra vocês, é mentira, viu? Papai não tem coragem de fazer isso não, viu, filha? Papai te ama muito, 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 muito. Tá bom? Nunca esqueça disso. Papai te ama muito, muito. Não só teve coragem, como fez. Tentou matar a Ana. Esse é o caso de hoje. Eu vou trazer mais atualizações. Eu estou tentando contato com a família para entender um pouco do que aconteceu antes. Mas foi um recorte muito curto de todo o sofrimento que essa mulher passou. E uma coisa que eu preciso muito dizer para a justiça brasileira nesse momento. Até porque é um caso recentíssimo, tem poucos dias. Esse cara precisa ficar preso. A gente já sabe que homicídio doloso, homicídio qualificado no Brasil já tem uma pena ridícula. Quem dirá uma pena de apenas tentativa de homicídio? E que o risco que esse cara tem de ser solto por um advogado é grande. É grande. Inclusive, o relato dele é de que ele agiu em grande emoção, que é pode ser que na justiça seja um motivo de diminuição de pena, agir por forte emoção. Ele quer dizer que ele não agiu de forma calculada, que ele não premeditou aquilo. Só que, cara, pelo amor de Deus, né? Então, o meu apelo hoje para a justiça brasileira, pelo processo penal, que seja respeitado pelo menos o que já está enquadrado na nossa lei. E eu estou fazendo esse vídeo porque casos como esse precisam vir à tona para que a justiça seja feita e que esse cara seja condenado com mais pesado rigor da lei. Ou pelo menos na base do que o processo penal brasileiro permite. Enfim, esse é o caso de hoje. Eu vou entrar com mais detalhes ao longo da semana sobre isso. Eu fico por aqui, eu sou Alexandre Galdino. Grande beijo para você, um abraço, até amanhã.